Você tem um desejo de ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Já tentou outras vezes ler de capa a capa, começando pelo livro de Gênesis, mas se sentiu perdido, desanimado no meio do caminho? Ou já tentou começar pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de João, mas achou os discursos de Jesus um pouco complicados para entender? Se essa é a sua realidade, esse vídeo pode te ajudar. Meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu vou te dar algumas opções de planos de leitura bíblica, formas para você se organizar para ler a Bíblia toda pela primeira vez no ano de 2025. Por que planos de leitura bíblica? Por que eu estou indicando planos, essas formas de organização? É muito comum no início de ano, muitos cristãos indicarem uns aos outros livros devocionais. Livros devocionais nada mais são do que homens de Deus, mulheres de Deus, que ao longo da história escreveram suas reflexões, seus pensamentos acerca da palavra de Deus em livros. E esses livros normalmente são porções pequenas de reflexão bíblica, acerca de um versículo, de um texto bíblico ou de um tema bíblico, que trazem aplicação prática para a vida da pessoa. E esses livros devocionais, eles são muito bons. Eu já fiz uso, inclusive, de alguns. Mas o ponto principal desse vídeo, e o que eu queria defender nesse canal, de forma geral, é para que priorizemos a própria palavra de Deus, a própria Escritura. A Bíblia é o nosso grande livro devocional. É através dele que nós temos o nosso encontro com Deus. Ele é a nossa fonte de devoção, de amor por Deus. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é a nossa fonte de devoção a Deus, nós devemos nos dedicar a lê-la, a buscar ter o nosso momento a sós com Deus, nosso momento devocional, através da própria Escritura, indo direto à fonte. Por isso eu quero dar a vocês algumas opções de leitura bíblica, de planos de leitura bíblica, que possa guiar essa jornada de forma mais facilitada e mais simples também. Então, quais opções que eu tenho a dar a vocês? E no caso são 3 sugestões, 3 opções de planos de leitura. O primeiro deles é a Bíblia 365. A Bíblia 365 é um plano de leitura já organizado na própria Bíblia. Não são papéis como esse, mas é uma própria Bíblia organizada nos dias do ano. Desde o dia 1º de janeiro até o último dia 31 de dezembro, essa Bíblia já vem dividida nos dias e as porções da Escritura que você deve ler diariamente até completar a leitura no final do ano. Esse tipo de literatura, de livros, organização da Bíblia, é muito útil, porque você não precisa carregar papéis para marcar e, ao mesmo tempo, já está dividido ali. É só você abrir a sua Bíblia e ler a porção daquele dia. No caso dessa Bíblia 365, é uma Bíblia organizada pela editora Mundo Cristão. Ela, hoje em dia, em 2025, nós já temos ela na versão NVT, NVI, NAA, inclusive na Almeida, revista e corrigida. E nessas versões, eles dividem da seguinte forma: eles dividem a Bíblia em uma leitura simultânea. Ao mesmo tempo, você vai estar lendo textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento. E também, paralelamente à porção do Antigo e à porção do Novo Testamento, você sempre vai estar em contato com uma porção dos Salmos e dos Provérbios. Trechinhos bem pequenos dos Salmos e dos Provérbios, até que ao longo do ano você conclua a sua leitura toda. Um outro ponto positivo dessa leitura é a sua velocidade. Você consegue ler essa porção de textos em 15 até no máximo 30 minutos, uma leitura corrida, e ainda dá tempo de você meditar. Nos dias corridos que nós temos, é uma leitura ideal, é uma porção ideal para lermos a Bíblia toda no final de um ano, talvez. Então, esses pontos que nós podemos elencar como positivos, além dessa duração curta de tempo para fazer a leitura, é o contato constante com o Antigo e com o Novo Testamento. Muitas pessoas que tentam ler a Bíblia na ordem canônica, leem de Gênesis a Apocalipse, reclamam de desanimar quando chegam nas leis do Antigo Testamento, ou chegam no livro de Ezequiel, que tem profecias bem excêntricas, digamos assim,
E esse desânimo, ele é minimizado porque nessa Bíblia, a Bíblia 365, as leituras elas são intercaladas, Antigo e Novo Testamento ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma leitura um pouco mais densa de um lado, às vezes você tem uma leitura de mais fácil compreensão do outro. E isso ajuda na fluidez e na constância na leitura. A Bíblia 365 também tem outro ponto positivo, que é o contato constante com os Salmos e com os Provérbios. Porque os Salmos são trechos da Bíblia, textos que são muito importantes para nós em nossa vida devocional, porque muitas vezes nos ajudam a orar. Quantas vezes nós não sabemos como orar, o que falar diante de Deus, e os salmos expressam de forma adequada os nossos sentimentos, às vezes, diante de Deus, o nosso coração diante de Deus, e os provérbios sempre nos dando aplicações práticas, sabedoria prática para vivermos a nossa vida. Então, estar em contato com os salmos, com os provérbios ao longo de todo o ano também é um ponto muito positivo. Tá? Se você quer a Bíblia 365, acesse a descrição desse vídeo, que na descrição eu deixei um link na Amazon. Toda vez que você compra algum produto, seja livro ou qualquer outra coisa, através do nosso link, você vai estar nos ajudando, fortalecendo esse canal, porque através desse link nós ganhamos também, através da afiliação, um valor que nos ajuda, que vai nos ajudar a complementar e a comprar mais ou melhores equipamentos para melhoria da qualidade do canal. Vocês percebem que a gente está começando, que tudo ainda está de forma improvisada, nem tão perfeito assim, o microfone, a voz, o som, a iluminação, mas o nosso desejo, com a graça de Deus, é estar melhorando cada vez mais. E com a sua ajuda, comprando pelo nosso link na Amazon, eu tenho certeza que a gente pode melhorar cada vez mais e o conteúdo que a gente tem a dar possa abençoar muito mais a sua vida e a vida de muitos outros. Além da Bíblia 365, nesse mesmo estilo, nós temos a Bíblia Dia e Noite, da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia Dia e Noite, 365 dias com a palavra, é uma Bíblia que tem mais ou menos a mesma ideia, também é uma leitura simultânea entre Antigo e Novo Testamento, apesar da divisão ser diferente, mas ela tem um diferencial, que é a divisão não somente no dia, a divisão de 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, mas uma divisão, na verdade, entre uma porção para a parte da manhã e uma porção para a parte da noite. É uma Bíblia que foi planejada para você lê-la logo pela manhã ou em algum momento do seu dia e logo antes de dormir, em algum momento na parte da noite. E isso é muito bom porque nos incentiva a ter um contato com a Escritura cada vez maior, sempre, constante ao longo do dia. Não somente ter aquele momento em que você lê a Bíblia, mas procurar ter mais de um momento ao longo do dia em que nós nos encontramos com Deus. Além disso, a versão em que se encontra a Bíblia Dia e Noite é apenas uma, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, enquanto a Bíblia 365 tem mais de uma versão, tem a NVT, NAA, NVI e a Almeida Revista e Corrigida. Mas além dessas duas opções, eu queria dar uma terceira opção. Essa terceira opção, diferente das outras duas, que tem o link na Amazon para você acessar, tem um plano de leitura personalizado que eu mesmo preparei, fiz a divisão e julguei ser uma divisão, uma forma bacana, uma ordem, uma sequência de livros bacana para você ler a Bíblia pela primeira vez, se você nunca leu a Bíblia toda antes. E qual que é essa sequência? Na descrição do vídeo você vai ter acesso a um link. Esse link é gratuito, você não vai precisar colocar seu e-mail, colocar nada, basta você entrar e baixar esse plano de leitura aqui. Eu vou mostrar rapidamente, mas já vai desaparecer, depois você procura no link que está abaixo. Esse plano de leitura, ele é dividido ao longo do ano, de janeiro até o mês de dezembro, com uma porção adequada para você ler em um ano, mas você pode fazer essa leitura no tempo que você
demorar, como eu já falei no vídeo anterior, não importa a pressa, o que importa é a qualidade e a constância. Então você pode alongar esse plano de leitura. O mais importante no plano é a ordem, a sequência da leitura. E que sequência é essa? A sequência é a seguinte: em uma coluna do plano, você vai ler alguns livros, ou do Antigo ou do Novo Testamento, alguns capítulos, melhor dizendo. E na outra coluna, você vai ler os livros poéticos do Antigo Testamento. Então, começando pelos livros poéticos, você vai estar lendo ao longo de todo o ano, em cada dia, uma porção, ou dos Salmos, dos Provérbios, ou do livro de Eclesiastes, de Jó, ou de Cântico dos Cânticos. Ao longo do ano você vai estar percorrendo esses livros da Bíblia, que são os livros poéticos do Antigo Testamento. Então você vai ter contato com o tema da oração, através do livro dos Salmos, da sabedoria no livro dos Provérbios, do sentido da vida debaixo do sol, que é o tema do livro de Eclesiastes, do sofrimento através do livro de Jó, e também do amor através do livro do Cântico dos Cânticos. E paralelo a isso, além dessa leitura diária de um dos livros poéticos da Bíblia, você também lerá a seguinte ordem. Primeiro, começando pelo Novo Testamento. E começando pelo Novo Testamento, não na ordem canônica, mas numa ordem específica. No caso, se você reparar bem, vai perceber que nós começamos pelos Evangelhos. Mas diferente do que muitos recomendam, nós não começaremos pelo Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho de João vai estar bem mais à frente na nossa leitura. Por quê? Porque o Evangelho de João é o evangelho mais diferente dos outros. Os outros são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são mais semelhantes entre si. Quando vistos lado a lado, eles possuem muitas semelhanças. O Evangelho de João não, ele já possui algumas diferenças na estrutura, na linha narrativa, diferenças nas histórias que o evangelista decide colocar, nos discursos de Jesus, que são mais longos do que nos evangelhos sinóticos. Então nós demos preferência para começar pelo livro de Marcos, que é o evangelho mais curto, mais sucinto, depois o evangelho de Mateus e por fim o evangelho de Lucas. Sendo que Lucas escreveu o seu evangelho, também escreveu o livro de Atos, que é a continuação do ministério de Jesus, agora no ministério dos apóstolos. O Espírito Santo continuando a obra de Deus através da vida dos apóstolos. E é a sequência natural. Depois do evangelho de Lucas, você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos. Finalizando esses 4 livros, você vai passar para as cartas. Há uma discussão sobre quais são as cartas mais antigas do Novo Testamento, mas eu não me firmei na questão cronológica, mas em uma questão temática. E eu organizei da seguinte forma: Gálatas e Tiago sendo as primeiras epístolas a serem lidas, porque ambos tratam do tema da justificação. Enquanto Gálatas mostra um aspecto da mesma moeda, um lado da mesma moeda, que é a justificação pela fé, Tiago ressalta que a justificação pela fé não exclui as obras. Inclusive, as obras são a evidência de uma verdadeira fé. Por isso, coloquei Gálatas e Tiago para serem lidos um após o outro. Depois, 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses, uma das cartas, se não a carta mais antiga de Paulo. Então, eu coloquei logo no início, que enfatiza a esperança cristã. Depois, a 1ª e a 2ª carta aos Coríntios, que tratam de vários temas relacionados à vida comunitária, à vida como igreja. Depois, as cartas da prisão, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Inclusive, Colossenses e Efésios tendo algumas semelhanças entre si. Coloquei, então, as cartas da prisão. Depois, a carta de Paulo aos Romanos, que é a carta que está centrada, o seu tema principal, o Evangelho, uma exposição do Evangelho segundo Paulo para uma igreja que ainda não o conhecia pessoalmente. Depois, as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que finalizam as cartas de Paulo. Em seguida, 1ª, 2ª Pedro e Judas, da mesma forma como eu fiz anteriormente, colocando cartas semelhantes. Em 2ª Pedro e Judas também possuem semelhanças em algumas partes, por isso coloquei elas juntas. Depois o livro de Hebreus, que já é uma carta um pouco mais difícil, um pouco mais complexa na leitura, por isso está no final do Novo Testamento.
depois o Evangelho de João, as cartas de João, 1º, 2º, 3º João, e por fim o Apocalipse no Novo Testamento. Então percebo que está em uma ordem que segue, começando pela vida de Jesus, passando pela história da igreja, pelas principais cartas, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, até chegar no livro do Apocalipse. Tá? Então essa é a sequência dos livros no Novo Testamento. Depois você vai partir para o Antigo Testamento. E a ordem do Antigo Testamento é um pouquinho mais simples. Do livro de Gênesis até o livro de 2 Reis, você vai seguir a ordem canônica, que é mais ou menos a ordem cronológica, né? A ordem da história de Israel, desde a criação do universo, passando pela criação, pelo chamado, né, de Abraão e a origem dos patriarcas, né, do povo de Israel, até chegar na monarquia de Israel. A monarquia se divide, e aí conta a história dos reis de Israel, em cada um no Reino do Norte, no Reino do Sul, e aí você chega até o livro de 2 Reis. Quando chegar no livro de 2 Reis, você vai pular e vai ler o livro de Isaías, que são os profetas, né, antes do exílio. Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses são os profetas antes do exílio babilônico. Depois você vai ler os profetas do exílio, que enfrentaram o exílio. Jeremias, e eu coloquei o livro de Lamentações, apesar de ser um livro poético, junto com a leitura de Jeremias, após a leitura de Jeremias, e o profeta Ezequiel. Jeremias e Ezequiel como sendo os profetas que passaram pelo exílio. E depois os profetas do retorno do exílio. Na verdade, primeiro o texto narrativo do retorno do exílio, Esdras e Neemias. Coloquei aqui também Esther, que não é do retorno do exílio, mas conta uma história do exílio. E depois os livros dos profetas, que foram escritos depois do exílio. Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E para finalizar o livro, o Antigo Testamento, 1ª e 2ª Crônicas, que apesar de ser muito parecido com os livros de Reis, 1º e 2 Reis, eles recontam, na verdade, toda a história de Israel. É uma recapitulação da história de Israel à luz do pós-exílio, do retorno do povo de Deus à terra de Jerusalém. Então essa é a organização desse plano de leitura bíblica, começando pelo Novo Testamento, pela pessoa de Jesus, caminhando de uma forma lógica por temas que são importantes para a nossa vida cristã, e depois que você finaliza o Novo Testamento, você parte para o Antigo Testamento, para que você tenha o contexto, né, a noção do todo da história bíblica. Essa sequência eu considero particularmente, você pode discordar, não tem problema nenhum nisso, por isso que eu deixei outras opções, mas eu acho que é uma sequência que faz sentido para quem começou a ler a Bíblia agora, que ainda não tem familiaridade com o texto bíblico, e que começa justamente por aquilo que há de mais importante, que é Jesus Cristo, o Evangelho, a essência da vida de Cristo Jesus, o ministério de Cristo Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E a partir dali você vai avançando para as leituras mais complexas até chegar ao final do Antigo Testamento. Se esses planos de leitura fizeram sentido para você, se você achou útil essas indicações para você, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém para ajudar mais pessoas e incentivar mais pessoas a, nesse ano de 2025, ler a Bíblia toda, finalizar a leitura, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, a sua família e das pessoas ao seu redor. E conte aqui também nos comentários qual que é a sua maior dificuldade durante o plano de leitura bíblica. Qual o livro que mais é difícil para você? Será que é o livro de Levíticos? O livro o livro de Levítico? O livro de Ezequiel? Qual que é o livro que mais te atrapalha na hora de ler de fazer a sua leitura bíblica anual? No mais, meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.